tocando o barco aqui, se mais alguém entrar, eu libero. Ah, se nós pararmos para observar a realidade que a gente vive hoje, a gente sabe que é diferente daquilo que nós temos visto nos últimos 3 domingos. Nós temos conversado a respeito da nossa identidade, da forma pela qual Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, e dos relacionamentos que Ele permitiu que nós desenvolvêssemos, né, por meio dos dons, dos talentos que Ele nos deu. Ele nos capacitou para que nós amássemos, e nós vimos 3 relacionamentos. Nós vimos o relacionamento com Deus, com o próximo e com o mundo criado. Mas hoje, quando olhamos para a realidade, nós vemos que as coisas não refletem exatamente essa realidade criada. Nós continuamos nos relacionando com a ideia de religião, né? O ser humano continua tentando se relacionar com Deus de alguma forma. Nós continuamos nos relacionando com o mundo criado, nós continuamos nos relacionando com o próximo. E algo aconteceu nessa história para que esses relacionamentos mudassem de direção e passassem a existirem de uma forma diferente daquela estipulada por Deus. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós conversamos um pouquinho sobre isso quando nós falamos de casamento na escola dominical. Tá, então nós vamos passar por Gênesis 3. Você pode deixar sua Bíblia aberta aí se você quiser, em Gênesis 3. Para que nós possamos seguir as nossas exposições como temos feito. Bom, gente, nós não podemos nos esquecer do contexto da nossa fala. Nós estamos lá com o povo de Israel que saiu do Egito, nos pés do Monte Sinai, no deserto, recebendo os ensinamentos por parte de Moisés. Então Moisés ensina aquele povo que Deus quer se relacionar com ele, né? Que Deus quer ter um relacionamento com o povo, quer fazer uma aliança com o povo. Mas para que essa aliança seja bem compreendida pelo povo, Moisés passa a ensinar quem é o povo, de onde eles vieram, qual era a sua identidade. E aí inicia o momento que nós chamamos de flashback. E aí nós conversamos a respeito da nossa identidade, baseado naquilo que Moisés ensina o povo ali em Gênesis 1, dos versos 1 ao 15. Nós somos dele, por meio dele, para ele. Depois nós falamos sobre a nossa identidade como imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E nós falamos, então, da nossa identidade para fora. Deus nos criou para amar, Deus nos criou para servir, Deus nos criou para que, por meio dos atributos que Ele nos deu como imagem e semelhança dele, nós amássemos, nós servíssemos. E então nós vimos, primeiro, que nós deveríamos servir o mundo criado por meio dos dons e talentos que Deus nos deu, das capacidades que Ele nos deu. Depois nós vimos que nós devemos amar o outro próximo por meio dessas capacidades que Deus nos deu, devemos servir o outro. E por fim, na semana passada, nós vimos que nós existimos também para amar a Deus, para nos relacionarmos com Deus. Isso tudo, a gente chegou a essa conclusão aqui. Então, nós não existimos para dentro, nós existimos para fora, Deus nos criou para amarmos e servirmos. Então, Deus nos criou para que o amássemos sobre todas as coisas e tivéssemos um relacionamento íntimo com Ele. Deus nos criou para que nós amássemos o nosso próximo, o outro, aquele que é a nossa semelhança também. E Deus nos criou para que amássemos o mundo que Ele criou. E o nosso coração, ele só encontra verdadeiro descanso quando nós vivemos esses 3 relacionamentos. Você pode até perceber que se algo está muito errado com o trabalho, normalmente a gente sente, ou com os nossos afazeres, quando algo está muito errado com o nosso relacionamento com as pessoas, isso também mexe muito com a nossa estrutura. E quando o nosso relacionamento com Deus não vai bem, isso também mexe muito com a nossa estrutura. Porque esses 3 relacionamentos moldam a razão da nossa existência. Então, nós fomos criados para amar. E quando todos amam, todos são amados. Hoje, nós veremos
uma outra face da nossa identidade. Ela existe, ela é real, e Jesus, lá em Mateus capítulo 5, nos exorta a termos esses três relacionamentos hoje, na realidade caída, a partir também dessa verdade. Nossa identidade para dentro. Então hoje, nós existimos e temos uma tendência natural, uma tendência interna por parte do nosso coração desde o momento do nosso nascimento. Uma tendência, algo que nos puxa para o amor a si mesmo sobre todas as coisas. Hoje, isso faz parte da nossa identidade, faz parte de quem nós somos. Em Cristo nós recebemos uma nova identidade, em Cristo nós recebemos uma nova disposição no nosso coração, mas sem Cristo, a nossa identidade natural é para dentro. Nós perdemos a capacidade de viver para fora, nós perdemos a capacidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos e o mundo criado. Tudo isso por conta do pecado que adentrou a nossa história. Então hoje, quando nós conversamos a respeito da identidade humana, nós precisamos nos lembrar de que o mal, o pecado, faz parte dessa identidade, até que Cristo faça alguma coisa, até que o Espírito Santo mova o nosso coração, nos dê nova vida, mude o nosso centro, que é o nosso coração, para que sejamos capazes de viver mais uma vez para fora. E isso começa com uma propaganda. Se nós lermos Gênesis capítulo 3, esses dias estudando de novo o livro de Gênesis, eu estava escutando um pastor, um dos doutores aí em teologia no Brasil, presbiteriano, e ele disse que é muito incomum que as pessoas sejam ensinadas a partir do livro de Gênesis hoje, né, nas igrejas, né? Tenham bons sermões aí no livro de Gênesis. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, o pessoal lá da igreja deve estar até enjoado do livro de Gênesis, porque a gente volta para Gênesis 1, 2 e 3 várias vezes. Mas a ideia é realmente compreender bem esses três capítulos, agora sob a ótica aí de Moisés ensinando o povo no deserto, porque eles são a base de todo o desenvolvimento da narrativa bíblica. Tá? Quem só entende alguns textinhos lá do Novo Testamento sem entender essa base aqui, não entendeu esses textos direito. Então vamos lá, gente. A propaganda da serpente. Capítulo 3, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então os irmãos se lembram, na semana passada, que Deus criou o ser humano para se relacionar com ele, e uma das provas desse relacionamento era justamente a prova colocada ali no centro do jardim, por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano deveria desenvolver o seu relacionamento com Deus, baseado na obediência, baseado no amor a Deus, e então ele deveria manter-se longe da árvore do conhecimento do bem e do mal, não deveria comer do seu fruto. E a serpente, que vai ser identificada posteriormente pela Escritura como sendo o diabo, ela chega ali naquele ambiente do jardim, então Satanás, na forma de uma serpente, e ele conversa com a mulher, ele tem um diálogo com a mulher. E ela vai começar com uma pergunta: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aqui, irmãos, se vocês leram direitinho comigo Gênesis capítulo 2, vocês vão se lembrar de que não foi isso que Deus disse. Deus disse que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, menos uma. Olha só como a serpente manipula a pergunta. Não comereis de toda a árvore do jardim? É mais ou menos quando você proíbe seu filho de comer doce, um doce específico, de repente tomar refrigerante, fala, agora você pode tomar qualquer coisa, menos refrigerante. Tá? E aí chega um amiguinho dele, de repente olha para ele e fala, quer dizer que seu pai te proibiu de tomar tudo agora, não pode tomar mais nada. Né? Tentando colocar o amiguinho, né? Tentando colocar o filho contra o pai, quando na realidade a única coisa que o pai fez foi proibir um tipo de bebida, que é o refrigerante. Então, é isso que a serpente está fazendo. Agora quer dizer que você não pode comer mais de nenhuma árvore do jardim? É isso? Então ela responde:
Do fruto das árvores do jardim podemos comer, responde certo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dele não comereis. E aí que vem o problema. Nem tocareis nele para que não morrais. No relato de Gênesis 2, existe alguma restrição em relação ao tocar no fruto? Não, não existe. Então Eva, de alguma forma aqui, ou a mulher, perdão, que ainda não tinha o nome de Eva, a mulher, ela cai no papo da serpente, pelo menos um pouquinho, né? Porque é como se ela dissesse, eu posso até comer de todas as árvores do jardim, mas daquela ali eu não posso nem encostar nela, não posso nem chegar perto, né? Passou na sombra, eu estou errando. Então, ela aumenta também aquilo que Deus disse. E aí a serpente percebe que a mulher fisgou, mordeu o anzol e puxa. É versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então o que a serpente diz é que Deus não quer que eles comam, porque se eles comerem, eles vão ser como Deus. E Deus não quer concorrência. É isso que a serpente diz para o primeiro casal. E aí versículo 6 começa, vendo a mulher que a árvore era boa de se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então, qual foi a tentação aqui? Ver que a árvore, de fato, era desejável para dar entendimento. Ela acreditou que se comesse do fruto, eles seriam conhecedores do bem e do mal e seriam como Deus, como a serpente havia dito. Então eles caíram na propaganda da serpente e eles comeram, eles desobedeceram. Repare que a tentação é de ser como Deus, é de ser igual a Deus, é de sair desse estágio de criatura no qual fomos criados e passarmos a assumir o trono da criação no lugar de Deus. Então eles caem nessa armadilha da propaganda da serpente. E aí depois nós temos a transcrição dos primeiros efeitos desse pecado. O que acontece quando eles erram, quando eles pecam, quando eles conhecem o mal, quando eles conhecem o pecado? Verso 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Eles têm os olhos abertos agora para o mal. Eles não conheciam o mal ainda e agora eles conhecem. E esse mal não é mais externo, como é a figura de Satanás, mas ele passa a ser um mal interno. Ele passa a fazer parte da natureza, da identidade do primeiro casal. E qual é a consequência disso? Eles percebem a nudez. Lembra que lá no capítulo 2, homem e mulher ficavam nus diante um do outro e não tinham maldade? Agora eles não conseguem conviver com a própria nudez. E eles buscam uma forma de cobrir essa nudez. Então eles colhem folhas e fazem cintas para si. E, gente, isso daqui também não deixa de ser uma espécie de linguagem, tá? A ideia da nudez, da vergonha e da tentativa de cobrir as próprias falhas. É como se eles estivessem tentando resolver o problema, mas eles não conseguem. E então, no versículo 8, quando eles ouvem a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, eles escondem-se da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Então, aquele relacionamento com Deus, do mandato espiritual, que antes era pleno e profundo e sem medo, agora é um relacionamento marcado pelo medo, porque eles sabem que erraram. E esse relacionamento marcado pelo medo de Deus é o relacionamento que está presente na humanidade até os dias de hoje. As pessoas preferem acreditar em fábulas estranhas do que acreditar que existe um Deus, porque elas sabem que se Deus existe, elas estão devendo. E então o primeiro casal se esconde de Deus no jardim, homem e sua mulher. E Deus então chama homem e mulher e pergunta: onde é que vocês estão? Tá? Essa pergunta pode ser feita de outro modo: no que é que vocês se meteram? E então eles dizem: ouvia a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora, aquele relacionamento que era marcado pelo amor entre Deus e a humanidade é marcado pelo medo da humanidade em relação a Deus por causa da sua vergonha, por conta do seu pecado. Então pergunta a Deus, no versículo 11,
quem te fez saber que estavas nu? A nudez não era para ser um problema se não fosse o pecado. E quem te fez saber que estavas nu? Como é que agora você enxerga a maldade nisso? Comeste da árvore que eu te ordenei não comesses? Obviamente, Deus sabia que eles tinham comido. Deus é Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas ele está aqui conversando com Adão e Eva e, de certa forma, demonstrando para nós quais são os efeitos do pecado do primeiro casal. Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A reação de Adão aqui, então nós já vimos as consequências, os efeitos imediatos desse primeiro pecado em relação a algumas coisas. Homem e mulher têm vergonha, eles não têm mais aquele relacionamento íntimo sem medo um do outro, eles têm receio da sua própria nudez e se escondem. Eles têm medo de Deus, eles se escondem de Deus, eles não querem ver Deus porque sabem que fizeram algo errado. E agora aqui, o homem culpa a Deus, porque é a mulher que tu me deste, e culpa a mulher. Ele não assume a responsabilidade pelos seus próprios erros. Deus havia feito um pacto com Adão, não com Eva. Então Eva estava incluída ali? É óbvio que sim. Agora, quem decidiu comer do fruto depois que Eva comeu foi Adão. Mas mesmo assim ele tenta se safar da responsabilidade pelo seu ato e ele tenta colocar a culpa na mulher. Então Deus pergunta para a mulher e a mulher vai dizer que foi a serpente. Então Deus diz algo à serpente, que nós veremos posteriormente. E ali no versículo 16 ele começa a falar das consequências desse primeiro pecado. Do 13 ao 15 eu vou deixar para depois. Existem algumas consequências que Deus fala para a serpente, mas vamos ver o que Deus fala à mulher e ao homem. A mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Então, a gravidez, o gerar filhos, seria algo muito mais difícil para a mulher do que era até então. Existe aqui um problema na ordem criacional, na última parte do versículo 16. O teu desejo será para o seu marido e ele te governará. A ideia que muitos comentam esse texto e explicam é que o desejo de dominar sobre o homem passaria a fazer parte da natureza caída da mulher, e esse homem, pela força, acabaria governando-a, dominando sobre ela. E nós vemos na história da humanidade que isso acontece. Essa guerra dos sexos, essa guerra entre homens e mulheres, é algo que infelizmente acontece em toda a história da humanidade. Quando mulheres buscam governar sobre os homens e os homens governam brutalmente em muitos relatos sobre as mulheres. Consequência do pecado nas relações humanas. Versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa. Essa relação entre o ser humano e o mundo criado, mandato cultural, agora seria uma relação difícil, porque a terra também é alvo da maldição da desobediência de Adão. Por tua causa, Adão, maldita é a terra. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Agora, trabalhar, conseguir sustento da terra será difícil. A terra produzirá cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Uma última consequência aqui é que nós passamos a experimentar o que é a morte física. Nós voltaremos à terra depois da nossa morte, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então aqui nós temos consequências desse primeiro pecado, que afetam a relação do ser humano com o seu próximo, com Deus e com o mundo criado. E aí eu destaco também nesses versículos a graça de Deus que permeia esse juízo. Por mais que o ser humano tenha desobedecido e tenha sido alvo do juízo, da maldição do pacto, lembrem-se que Deus, quando fez o pacto com Adão, ele disse que se Adão comesse, eles morreriam. Logo, se ele não comesse, eles continuariam experimentando a vida. Agora que eles comeram e desobedeceram, eles passaram a experimentar o juízo, a maldição da quebra da aliança, que inclui morte, que inclui todas essas coisas que nós vimos. Mas nós vemos também a graça de Deus se manifestando aqui.
em várias ocasiões. Primeiro, no versículo 14, quando Deus olha para a serpente, figurando aqui o próprio diabo, e diz o seguinte: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e os és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá? Então, irmãos, a serpente busca uma espécie de aliança com a humanidade. Em outros textos da Escritura, nós vemos que o intuito do diabo é tomar o lugar de Deus, é receber a adoração que Deus recebe do seu povo. Então, essa amizade levaria a humanidade a uma escravidão por parte do diabo, para que nós o adorássemos para sempre, certo? E então Deus toma a iniciativa e destrói essa pretensão de amizade. Ele diz para a serpente que essa amizade não seria constituída como a serpente gostaria. Pelo contrário, Deus traria redenção para o ser humano. E o ser humano não estaria para sempre debaixo do jugo do diabo, mas ele seria redimido pelo descendente da mulher. Então, graça em meio ao juízo. Mais ainda, quando Deus fala da mulher, da multiplicação das dores de parto, ele vai dizer o seguinte: em meio a dores darás à luz filhos. Isso é graça. Tá? Então, por mais que a dor, a multiplicação da dor seja um fator de juízo, ela continua tendo a bênção dada por Deus de ter filhos, de espalhar a imagem de Deus pelo mundo. Às vezes eu brinco, né, com as mulheres que estão mais próximas de mim, em períodos de dor e de sofrimento e etc., típicos, né, da mulher, que nós homens não experimentamos. Às vezes a gente julga mesmo porque a gente não conhece a dor, né? Agora, o dom que a mulher tem de gerar dentro dela uma vida, de carregar essa vida por 9 meses, né, e de dar à luz, é um dom maravilhoso dado por Deus. Às vezes eu brinco com elas falando que se eu pudesse, eu faria isso. Né? Carregar o meu filho por 9 meses, nutri-lo, vê-lo dependendo da minha alimentação, dos meus cuidados e etc. É uma graça dada por Deus à mulher, que ela possa ter filhos. Obviamente, nem todas experimentam dessa graça, tá? Mas o sexo feminino foi abençoado por Deus com essa capacidade de gerar filhos e de dar à luz vida humana. Tá? Isso é graça da parte de Deus. Em relação a Adão, Deus vai dizer que a terra vai produzir cardos e abrolhos, que vai ser difícil, mas ele vai dizer que em fadigas obterás o sustento, tá? E ele vai comer da erva do campo, no suor do seu rosto vai comer o pão. A terra não deixou de nos dar sustento. Nós continuamos, por meio do nosso trabalho, conseguindo o nosso sustento. Isso também é graça da parte de Deus que permeia o juízo. Tá? Então, tudo isso acaba sendo graça da parte de Deus permeando o juízo. E aí, além dessas graças que nós vimos, nós já vemos aqui, no meio dessa queda toda, dessa confusão toda por conta do pecado, o princípio da redenção. Tanto lá em Gênesis 3,15, quando Deus promete o Redentor, ele faz a promessa de que ele enviaria um Redentor, um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E algo que eu já ensinei para vocês a respeito dessa promessa é que depois disso nós temos várias descrições de genealogia. Né? Fulano deu à luz Ciclano, que deu à luz Beltrano, que morreu com não sei quantos anos e gerou não sei quem, etc. E normalmente nós vemos homens nessas genealogias. Né? Em alguns casos nós vemos mulheres, mas na maior parte nós vemos homens. E alguns vão olhar para isso e vão dizer, a Bíblia é machista, etc. e tal. Quando na realidade, a melhor explicação que eu já escutei sobre isso é que Deus promete um descendente do sexo masculino que esmagaria a cabeça da serpente. Logo, a expectativa daqueles que aguardavam essa promessa era de que um menino nasceria, tá, e traria redenção.
Logo, a expectativa era sempre, né, que esse menino nascesse e trouxesse a redenção. Então, não é aqui um problema da narrativa bíblica em relação à mulher ou qualquer coisa do tipo, mas geralmente, realmente existia essa expectativa de que Deus cumprisse essa promessa em qualquer geração. Tá? A gente vai ver que quando Eva dá à luz o primeiro filho, ela comemora o primeiro filho masculino. Não porque era um homem e não era uma mulher, não tinha nada a ver com isso. Mas a ideia é que ela esperava por esse descendente que traria redenção. Tá? E aí, lá no versículo 20, nós vemos que Deus, que o homem dá à mulher o nome de Eva, por quê? Por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Nesse exato momento, eu particularmente acredito que Adão olhou para a promessa que Deus fez para a mulher, de que ela seria mãe e que ela daria à luz ao descendente que traria a redenção, e Adão crê nisso. Lembra que eu disse? Até então o nome dela não era Eva, o nome dela era mulher. Ele era o homem, ela era a mulher. E então o homem olha para a mulher e diz: agora você vai ser Eva, porque eu creio naquilo que Deus está dizendo. Você vai dar à luz. Né? E dentre os descendentes da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que traria a redenção. E nós sabemos que muito tempo depois esse descendente veio. Esse descendente veio e ele de fato esmagou a cabeça da serpente, como Deus diz aqui. E uma evidência de que existiu redenção aqui em Adão é o versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Lembra que homem e mulher tentam cobrir a própria vergonha com folhas de figueira? E eu disse para vocês que isso não deixa de ser um símbolo. Aqui nós temos um segundo símbolo, que é Deus matando um animal, derramando sangue de um animal e cobrindo Adão e Eva. Aquilo que Adão e Eva não podiam fazer, Deus faz por eles, que é cobrir a própria vergonha. Tá? E isso aponta para o sacrifício de animais que vai passar a acontecer, que apontam para o sacrifício de Jesus Cristo, que nos cobre do nosso pecado, da nossa vergonha, da nossa desobediência. E o fato de Deus fazer isso com Adão e Eva é provavelmente já no capítulo 3 de Gênesis um sinal de redenção. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Tá? Isso não era mentira. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Aqui nós também temos um sinal de redenção. Tá? Lembram que a gente falou da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida? Essa árvore da vida vai aparecer novamente lá em Apocalipse. E o texto de Apocalipse diz que todos os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro terão acesso a essa árvore e comerão dela livremente. Tá? Muito provavelmente, a ideia aqui é que se o ser humano continuasse tendo acesso à árvore da vida, ele permaneceria no estado de queda para sempre. Tá? Ele não morreria e não ele permaneceria por muito tempo nesse estado de queda. E quando Deus impede, então, que o ser humano caído, contaminado pelo pecado, tenha acesso à árvore da vida, ele está impedindo que eles vivam muito tempo sob o jugo da maldição do pecado. E aí Deus, por isso, lança Adão e Eva fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. Expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus tirou o homem e a mulher do jardim e impediu que eles tivessem acesso ao jardim por causa da árvore da vida, impedindo que eles ficassem vivos por muito tempo sob o jugo do pecado. Isso não deixa de ser graça da parte de Deus. Então, o primeiro casal cai na tentação do diabo e, ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e ao mundo que Deus criou, o ser humano passa a amar a si mesmo sobre todas as coisas, buscando ocupar o lugar de Deus. Os três relacionamentos, com Deus, com o próximo e com o mundo criado, foram afetados. Mas Deus é bom e anunciou a redenção. Então, Deus anuncia essa redenção logo no começo. Assim que o ser humano peca, Deus já anuncia a redenção. E, gente,
Vamos para algumas implicações disso daqui. Opa, vamos lá. Então, nós vimos até aqui que nós somos criados para fora. A ideia é que Deus nos criou para amá-lo acima de todas as coisas, para amar o mundo criado, para amar o próximo. Isso faz parte da nossa identidade e quem nós somos. Tá? Ninguém vai encontrar o sentido da vida só admirando o próprio umbigo. Nós já falamos sobre isso. Nós falamos que Deus nos dotou de habilidades para que fôssemos capazes de amá-lo e sermos amados por ele, percebermos o seu amor, desfrutarmos desse relacionamento, amarmos o próximo e sermos amados pelo próximo, desfrutarmos, percebemos esse relacionamento e amarmos o mundo criado e sermos servidos por esse mundo criado. Essa é a estrutura da nossa composição, da nossa identidade a partir do livro de Gênesis. O pecado corrompe essas coisas ao voltar a atenção do ser humano para o seu próprio umbigo. A tentação de Adão e Eva foi de promover a si próprio, cada um ali, Adão pensando em si mesmo, promover a si mesmo a posição de Deus. Tá? E ser servido como Deus, ser adorado como Deus. Então, nessa tentação de promover o próprio umbigo, o ser humano acaba caindo na enrascada do pecado. Então, na tentação de ser maior do que é, o ser humano passa a experimentar o mal na sua própria pele. A nossa estrutura, portanto, permanece a mesma. Nós continuamos nos relacionando com Deus, nós continuamos nos relacionando com o próximo e com o mundo criado. Mas agora, direcionados pelo pecado, direcionados pelo amor a si próprio acima de todas as coisas. E como nós já dissemos, se todos amam a si mesmos, ninguém é amado pelo outro. Se cada um corre atrás apenas dos próprios interesses, ninguém acaba recebendo nada de ninguém. Se todos amam, todos são amados. Se todos amam somente a si próprios e buscam a promoção de si próprios, ninguém é amado por ninguém. Em Cristo, temos o nosso relacionamento com Deus restaurado. Em Cristo, podemos passar a amar o próximo, o mundo criado, à luz do nosso novo relacionamento com Deus. Em Cristo, nós somos capacitados a viver mais uma vez para fora. Aí, então, desfrutarmos desses 3 relacionamentos para fora. Eu sei que quando eu falo para dentro e para fora, às vezes parece algo muito simplório, tá? Mas é para vocês se lembrarem dessa referência. O pecado, ele traz essa tentação de vivermos sempre para satisfazer os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos interesses acima de tudo. Então, nós passamos por cima de Deus, nós passamos por cima do outro, passamos por cima do mundo criado para satisfazermos nosso coração corrupto. Quando Cristo nos salva, nós nos encontramos diante dele, nós vemos a sua glória, a sua santidade, nós somos convencidos do nosso próprio mal. Nós somos quebrados por ele. O nosso coração de pedra é transformado em coração de carne. Nós podemos enxergar a maldade que existe no nosso ser e nos achegar a ele, humildes de espírito, tá? Pedindo perdão, clamando por misericórdia, por graça e encontrando isso junto ao trono da graça de Cristo. Tá? Então nós somos transformados, o Espírito Santo nos é dado e hoje eu e você somos capacitados a amar a Deus, a dizer não para o pecado, a não vivemos debaixo da escravidão do ego, debaixo da escravidão do nosso próprio eu. Somos capacitados a amar a Deus, somos capacitados a amar o próximo pelos motivos corretos e somos capacitados a amar e a servir o mundo criado. Tá? Tudo isso por meio de Cristo. Tá? E aí a gente encerra essas 3 partes que falam esses 3 capítulos de Gênesis que falam especificamente sobre a nossa identidade e a gente precisa entender isso. A identidade criada, a gente falou bastante sobre ela, tá? Uns 4, 5 pregações. A identidade caída, que nós falamos sobre hoje, e a identidade redimida, que é aquela que Cristo nos dá quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos nele e passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Tá? Hoje, quem não está em Cristo permanece na segunda identidade, tá? A identidade caída. Nós ainda temos a presença dessa segunda identidade em nós, tá? Mas nós também temos o Espírito Santo, uma nova identidade, uma nova natureza, e vivemos na luta contra o pecado até que Cristo volte e nos dê uma identidade
absolutamente restaurada. Tá? É mais difícil mexer o dedinho sem mexer os outros dedos, né? Então, nós seremos capazes de amar a Deus, ao próximo e ao mundo criado sem mais a influência do pecado. E o nosso coração vai finalmente encontrar descanso completo, tá? Na medida em que nós nos relacionamos com Deus, com o próximo e com o mundo criado sem a influência do pecado. Nós vamos orar e eu vou encerrar essa reunião e vou abrir a próxima reunião para aqueles que quiserem entrar para bater um papo, contar as novidades. Beleza? Deus, somos gratos a Ti porque o Senhor não nos deixou no estado de queda. O Senhor foi misericordioso para com o primeiro casal e o Senhor anunciou a sua redenção já a eles, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque temos evidências, ó Pai, de que eles creram e eles mantiveram viva, ó Deus, por meio da tradição aos seus filhos, mantiveram viva essa promessa, anunciando o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e traria redenção para a humanidade. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor foi fiel a essa promessa e o Senhor trouxe Jesus Cristo. E obrigado porque Jesus Cristo cumpriu sua parte nessa missão. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele nos comprou, ele pagou pelos nossos pecados. E hoje nós podemos, ó Deus, ter acesso a essa redenção por causa de Cristo. Obrigado pelo teu Santo Espírito que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E obrigado, ó Pai, pela certeza da vida eterna que nos acompanha em nossos dias, Deus. Que possamos entender a nossa identidade à luz da Tua palavra, Pai. E que o Senhor continue nos ensinando à luz dela. Pedimos isso em nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a unção do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês e sobre todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra. Hoje e para todo sempre. Amém.